Irmãos, graças a Deus, vamos falar agora sobre Daniel. Irmãos, um dos que é chamado dos profetas maiores, mas alguns estudiosos dizem que ele não era profeta. Porém, nós vemos que ele profetizou por os últimos dias. Mas, irmãos, se nós fôssemos relatar tudo o que acontece no livro de Daniel, daria para fazer um estudo muito grande. Porém, vou fazer um comentário bem rápido, tirando algumas, vamos dizer assim, fazendo alguns comentários e tirando algumas conclusões. Primeira coisa, meus irmãos, Daniel foi um jovem, foi levado exilado, provavelmente ele era judeu, ele era judeu, e também ele era da corte real em Jerusalém. Porém, nós vemos que ele foi levado cativo junto com os seus 3 amigos. Mas uns diferenciais de Daniel, meus irmãos, é que ele, mesmo ali na Babilônia, sendo jovem, ele não se deixa levar pelas concupiscências ou pelo pecado que existia ali naquela nação pagã. Daniel, ele guardou a palavra de Deus, mesmo ali, ele chegando lá, nós vemos aquela passagem, Daniel vamos dizer assim, não comeu do manjar do rei. Nós vemos que ele não se misturou com aqueles homens. Por quê? Porque Daniel servia ao Senhor. Mesmo mudando o nome de Daniel, Daniel não muda a sua fé para com Deus. Nós vemos, meus irmãos, que Daniel, ele foi elevado, vamos dizer assim, um dos graus maiores, assim, vamos dizer, a gente pode dizer, numa posição ali na Babilônia, não somente na área administrativa, porém também na área espiritual. Por quê? Nós vemos que Daniel, ele chegou um certo tempo, os homens não conseguiam saber alguma visão do rei, não dá para falar de todas, né? Mas vamos resumir algumas coisas ali. Daniel, ele interpreta o sonho do rei, principalmente aquele sonho da estátua. Nós vemos que ele dá a profecia para os últimos dias, para os impérios, que Nabucodonosor estava em dúvida, que império que vai vir após o meu? Que ele se achava muito grande. O que aconteceu? Daniel falou que seu império cairia, que viria outros impérios. É uma profecia para os nossos dias. Então nós vemos que Daniel, ele tanto na área administrativa, que ele também ajudou a administrar os reinos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha, muitos estudiosos acreditam que Daniel não foi jogado, não porque ele se dobrou à estátua, não. Provavelmente, ou com certeza, ele estava em outra província cuidando dos negócios do reino. Então nós vemos que Daniel, ele naquela nação, ele não se deixou levar por tudo aquilo que estava acontecendo, por todas as concupiscências e prostituições que existiam naquele lugar. Mas ele se manteve íntegro e reto diante de Deus, mesmo com todas as oportunidades, meus irmãos. Ele estava longe da sua terra, não tinha família, não tinha ninguém. Tinha os seus 3 amigos, algum conhecido ou outro, porém sua família, até a sua religião, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que estava comprometida no sentido que as pessoas questionavam, mas Deus, cadê Deus? Como acontece conosco? Às vezes a gente passa por provas. Ele não questiona Deus, porém ele se mantém fiel ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Nós vemos que passa-se os tempos, Daniel já um homem mais velho, no capítulo 5, quando o rei Belsazar quer profanar as coisas do templo do Senhor, querendo trazer as taças para tomar o vinho. O que acontece? Uma mão misteriosa escreve. Aí a mãe de Belsazar manda chamar. Todo mundo fica em dúvida, quem a gente vai chamar para poder decifrar? Chamam quem? Daniel. Daniel, no capítulo 5, já era um senhor, já não era mais um jovem. Tinham se passado muito tempo. Mas uma coisa interessante, irmãos, também, é que depois que os medos e os persas invadem a Babilônia, e vamos dizer assim, e ganha a guerra contra a Babilônia, ninguém mexe com Daniel. Daniel ali vira o 3º dominador no reino de Dario. Então nós vemos que ali Deus dando vários livramentos para Daniel, Daniel sendo muito útil, Daniel sendo íntegro. Nós vemos que Daniel até colocaram um edito e falaram que não poderia ser nenhuma petição a qualquer Deus em 30 dias. O que Daniel faz? Daniel, meus irmãos, nós temos que obedecer à lei dos homens sim, mas quando não vai influenciar a nossa vida no mundo espiritual. Então ali estava querendo deturpar o Daniel com o seu Deus. O que acontece? Daniel não continua adorando a Deus. E o que eles fazem? Sempre dobravam seus joelhos em direção a Jerusalém. Daniel fez isso, foi jogado na cova dos leões, nada acontece com ele. Dario fica preocupado, Dario viu um grande homem nele ali. E o que acontece? Dario solta Daniel e manda aqueles conspiradores mandaram. Por quê? Porque aqueles homens estavam com inveja de Daniel, com a posição de Daniel. Um judeu alcançando uma grande posição ali, um homem sábio, um homem íntegro, um homem reto. Porém nós vemos que Daniel, ele continuou sendo fiel a Deus. Foi jogado na fornalha, não reclamou, não murmurou, foi solto. Depois quem foi jogado
foram os homens. Daniel recebeu as revelações de Deus. Nós vemos aquela revelação quando o anjo ia trazer para ele a resposta. O outro anjo, Gabriel, ia trazer para ele a resposta. O anjo contendeu ali, teve que mandar Miguel. Porém, ele sempre intercedendo, né? E nós vemos nas últimas palavras, nossa última passagem, nós vemos que ele fazendo uma profecia para os nossos dias, né? No capítulo de número 12. Mas os livros apócrifos defendem que Daniel teve o capítulo 13 capítulos. O 13º capítulo fala de Bel e Dragão. É uma tradição ao qual eles defendem. Porém, nós vemos que Daniel tem 12 capítulos. Então, Daniel, uma referência para nós, mesmo sendo levado para outra terra, mesmo sendo levado para outra nação, continuou servindo a Deus. Mudaram o seu nome, mudaram o seu lugar, o seu habitat natural, porém, ele continuou servindo a Deus. Então, esse, meus irmãos, foi o Daniel, um homem fiel a Deus. Ele orava, ele buscava a Deus, ele falava com Deus e continuou sendo fiel a Deus apesar de todas as adversidades. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.